Muito bem. Ainda com a fala de Isabel de Aragão, a Santa Isabel, ela continua aqui na página 107, no livro Os Dragões. O diamante no lodo não deixa de ser diamante. A estratégia para tal insanidade é manter a humanidade na ignorância espiritual. A inteligência ilimitada desse espírito que carrega a experiência ímpar sobre o destino de multidões traçou um plano nefando de explorar as próprias fraquezas humanas para retê-la na inferioridade. O fundamento basilar desse plano consiste em colocar o instinto como núcleo estratégico do atraso, convencer ao homem da Terra que não vale a pena mudar de reinos, não. Subir o degrau do instinto para a razão, não. O prazer e a vida, nessa concepção decadente e astuta, residem em manter-se na retaguarda dos 5 sentidos com total expressão dos interesses pessoais. Existe um projeto dos seres das sombras para que os espíritos aqui na Terra desistam da evolução, desistam de sair da condição que se encontram, da condição vibratória, para outra condição. Sendo assim, todos aprisionados numa crença negativa e retrógrada de que reencarnação não existe, evolução não existe, vida após a morte não existe. Se existe paciência, o negócio agora é viver a matéria, viver somente o momento imediatista. Então, esses espíritos trevosos que já estão aqui na Terra há muito tempo, alguns até antes de Cristo, vão continuando por aqui, porque se as coisas não evoluem, né, por que eles têm que sair do planeta? Então, eles, conhecedores das leis cósmicas como são, eles usam esta estratégia de poder e dominação mental. Aí onde você vê muitas vezes dirigentes de instituições religiosas, de todas as religiões, infelizmente alguns, não todas as religiões, estejam no mesmo balaio, mas de diversas religiões caindo em verdadeiras desgraças morais, escândalos diversos, e as pessoas falam, nossa, um religioso, um líder fazendo isso, qual a imagem que passa? Se o líder faz isso, o que dirá os seguidores? E não necessariamente, às vezes, os seguidores são pessoas extremamente disciplinadas, observadoras das leis e das regras daquela doutrina e de uma moral totalmente ilibada, não aquele falso moralismo de ficar apontando erros ou acusando, mas de viver uma vida de retidão, de plenitude, de fraternidade, de solidariedade, de autoexame da consciência constante. E só que a ideia é exatamente contaminar todas as portas que se abrem propondo uma evolução espiritual, exatamente porque essas portas não consigam alcançar o objetivo a qual se propuseram, que é esclarecer e iluminar consciências. Não, nada de esclarecer e iluminar consciência não, é para as consciências continuarem obscuras, continuarem no atraso retrógrado, que assim esses seres sombrios, esses senhores da escuridão, das trevas, aí permanecem. Tá? Continuando aqui no capítulo 4, na página 108, no primeiro parágrafo, diz: o símbolo inspirador dessas falanges, fartas de perversidade, é o dragão, um retrato animalizado da força e do poder que essas criaturas adoecidas trazem no íntimo de si mesmos. A figura lendária do dragão surgiu nas crenças mais primitivas que se tem notícia, como uma insígnia de poder, uma simbologia que lhes traduz o estado interior e seus propósitos. Sentiam-se répteis pela condição de exílio, entretanto criaram as asas do poder e o fogo da crueldade, expressados na figura do dragão para manifestarem sua revolta e rebeldia ante a condição
em que foram colocados em um planeta prisional. Eram répteis, mas podiam voar. Queriam distinção em relação aos aborígenes da Terra, considerados um atraso na evolução por parte deles. Eram fracassados, mas podiam destruir. Lembrando que a entidade, o discurso que ela está fazendo, porque essa fala de Isabel de Aragão é numa espécie de simpósio no plano espiritual, onde ela instrui outros a saberem com o que estão lidando. Com o que estão lidando. E ela é bem enfática e continua aqui. Os dragões justiceiros, na verdade, eles não eram seres draconianos, tá, gente? Fique bem claro aqui que em nenhum momento então, está se falando dos draconianos. Está falando de seres que se valem desse arquétipo para usar como insígnia que, segundo eles, o dragão melhor expressa os seus intentos. Mas eu conheço uma série de seres de luz também que usam a insígnia de um dragão. Tá bom? Conheço seres draconianos, extraplanetários, que são assim maravilhosos e que já ajudaram muito a humanidade. Tá bom? O Cronabach, por exemplo, é um ser draconiano, extraterrestre, que é de um coração assim extremamente bondoso e fraterno. É uma espécie de Astacherran draconiano, um ser extremamente assim dedicado e bondoso. Também a gente não pode generalizar. A generalização, tinha um pensador que costumava dizer: toda generalização é burra. Tem que tomar muito cuidado com a generalização indiscriminada. Bom, continuando na página 109, lembrando que esse livro, Os Dragões, que nós estamos trabalhando aqui, ele é a segunda edição já do livro Os Dragões, tá bom? Vamos lá. Os dragões justiceiros, como se denominam em suas hostes, fundaram a esse tempo a primeira das 7 cidades da maldade na psicosfera. A primeira das 7 cidades da maldade na psicosfera terrena, chamada de Cidade do Poder. Está situada no psiquismo do Velho Mundo, nas portas da psicosfera da Palestina, a antessala do Oriente Médio. Atualmente, sua extensão territorial atinge todo o planeta. A parcela urbanizada dessa comunidade se encontra na crosta, sendo regida pelas mesmas leis que orientam a vida planetária em vigoroso regime de simbiose, e tem seus vales periféricos e se estendem pelas mais abissais regiões da erraticidade, em plena conexão de objetivos e vibrações. O lugar mais conhecido e onde se praticam as mais infelizes formas de maldade chama-se Vale do Poder. Um cinturão psíquico que circula a subcrosta da Terra, onde vegeta uma semicivilização que onera a economia vibracional do orbe. Vou frisar novamente um trecho aqui que deve chamar a atenção de todos. Atualmente, sua extensão territorial atinge todo o planeta. Veja bem, atinge todo o planeta. A parcela urbanizada dessa comunidade se encontra na crosta, sendo regida pelas mesmas leis que orientam a vida planetária em vigoroso regime de simbiose. Existem cidades, colônias espirituais que são controladas por seres das trevas. Às vezes a gente fala, fulano está numa colônia espiritual. Aí você fica, que bom, né? Foi socorrido, está numa colônia. Nem sempre por estar numa colônia ou numa cidade espiritual está na luz. Existem colônias, cidades espirituais também de trevosos. Né? E quando fala que vive em constante simbiose, é que lá esses espíritos vivem como se estivesse aqui na Terra, como se tivesse o corpo físico. Eles possuem as mesmas necessidades sexuais, carnais, de alimentação, se machucam, se ferem, sangram. O negócio é muito, muito parecido. Como diz a juventude, é muito louco. Tá? E eles, por acreditarem que estão, ou melhor, acreditarem, viverem ali sob as mesmas leis do mundo físico, sujeitos a tudo, sentem frio, sede, fome e outras necessidades, eles se aproximam demasiadamente dos encarnados com o intuito exatamente de dominá-los para poder usufruir diretamente dos recursos eletromagnéticos e suprir aquela falta da matéria. Então, quando um espírito muito, muito ligado ao plano físico, ele sente, né, que as suas necessidades não estão sendo todas atendidas, sejam elas sexuais,
alimentícias e outras mais, vícios em geral, eles acoplam-se a seres humanos com muita facilidade. Então essas cidades, elas têm um poder de imantação tão forte. Essas cidades, elas têm um poder de imantação tão forte que os espíritos que estão encarnados, ao saírem do corpo, inclusive pelo sono, ou por beberem demais, ou se drogarem demais, a ponto de se desligarem da matéria, eles são imediatamente trazidos para essas cidades da crosta, ou mesmo da subcrosta, ou de regiões abismais, e lá eles são levados, ficam horas lá, vivendo lá, junto com esses desencarnados que vibram na mesma frequência da matéria, e ali trocam de fluidos e energias constantemente, a ponto de criarem conexões em que, mesmo que essas pessoas voltem para o corpo físico, elas continuam ligadas a esses irmãos desencarnados aí, de tal forma que o comportamento delas passa a expressar o sentimento, o pensamento e as atitudes, muitas vezes, desses espíritos trevosos que vivem nessas regiões extremamente complicadas. São espíritos que não estão nem um pouco preocupados em reencarnar, ou em evoluir, ou em sair dessa situação difícil. E quanto mais gente eles puderem imantar, quanto mais gente eles puderem reter com eles, pelo fanatismo religioso, pelo vício, pelo preconceito, pela inferioridade de todas as maneiras, pelas inferioridades de todas as maneiras, eles farão. E nem eles evoluem, e nem os encarnados que tiverem eles vinculados evoluem também. Tá? Esses seres das sombras perceberam que uma das maneiras de fisgar essa população é pegar pessoas que, de uma certa forma, reprimiram ou sublimaram os seus instintos, os seus impulsos, os seus vícios, as suas fraquezas, e que estão inseridas dentro dos templos religiosos, todas as religiões, tentando se tornar pessoas melhores. Esses seres das trevas pensaram assim, bom, uma maneira de pegar todo esse pessoal, né, e trazer aí, porque eles estão com tudo ali reprimido, contido dentro deles, só esperando alguém chegar e dar um tapinha para soltar a franga, digamos assim, é pegar os líderes deles, entrar na mente desses líderes religiosos deles, todas as religiões, levá-los aí à bancarrota, do ponto de vista espiritual e moral, e pouco a pouco pegando essas pessoas, porque vão estar regidas por líderes que não têm a menor conexão com o alto mais, vamos romper a conexão entre esses líderes religiosos e os dirigentes espirituais. Vamos romper o vínculo deles com a luz, vamos nos passar pelos seres de luz que os guiam, vamos seduzi-los e vamos trazer todo o rebanho deles para o Vale do Poder e para as cidades trevosas. E assim vamos nos nutrir, vamos nos saborear, vamos nos fartar da energia desses encarnados e ao mesmo tempo vamos nos vincular a eles a ponto de ficarem conectados a nós, estejam no corpo físico ou não. E assim todos ficam no atraso. E nós das trevas permanecemos aqui nesse planeta para sempre, inclusive dominando na política, na economia, nas decisões militares, culturais e etc. Ninguém pode negar que são sabidinhos, né? São inteligentes. Agora, mais inteligente ainda é aquele que consegue resistir pela oração e pelo vigiar. Não é à toa que as nossas entidades estão sempre orientando, orai e vigiai, porque se você não vigiar, fica muito complicado os bons espíritos filtrarem as energias inferiores que tentam atingir o seu interior, uma vez que se você estiver conectado a essas energias inferiores, os seres de luz, sejam guardiões, sejam tarefeiros, não vão conseguir filtrar, porque você está puxando aquela energia para você. E, de certa forma, você tem o seu livre-arbítrio para puxar ou emanar o que você quiser. Eles podem, os seus protetores podem até impedir que o espírito das trevas chegue até você, mas não pode impedir que a energia deles chegue se você estiver vibrando igual à sombra, tá bom? Há que tomar muito cuidado com tudo isso. Vamos ver um pouco dos habitantes desse tipo de lugar, como eles ficam. Os encarnados, quando vão para lá, ficam no estado de total dominação. Às vezes ficam igual zumbis lá, acreditando que é real um filme que passa em suas cabeças, onde suas necessidades, desejos e repressões instintivas e sexuais e outros
vicissitudes estão sendo satisfeitas, quando na verdade muitas vezes estão jogados num canto lá, totalmente sob um guante hipnótico. E outros estão realmente vivendo aquelas situações mesmo, bebendo e fazendo tudo que reprimiu durante muitos anos, no intuito de se libertar de certas vicissitudes. Em nenhum momento aqui a gente está condenando também ninguém, tá? Não é porque a pessoa toma sua cerveja, né, ou fuma seu cigarrinho que ela é um ser abismal e infernal, não. A gente aqui tem respeito pelas escolhas de todo mundo. Estamos falando aqui num grau muito mais avançado de dominação mordaz. Né? Em nenhum momento aqui a gente está condenando os hábitos e costumes de ninguém, tá bom? Então é isso, só para vocês terem uma ideia, mais ou menos, da situação dessas cidades no plano espiritual e muitas delas sob a crosta terrestre. Nesse tipo de cidade, dificilmente os seres de luz entram para resgatar alguém, tá? Não estamos falando simplesmente de qualquer umbral, não. Essas cidades são totalmente dominadas por seres das trevas e é muito difícil entrar um ser de luz para resgatar ali nesse lugar. É infeliz de quem cair nesse tipo de situação. Muito bem, gente. Então aqui nós nos despedimos. Que Deus abençoe, muita paz, muita luz e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.